Olá, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Mariana, de Geografia. E na primeira série eu costumo defender, né, entrar com a frente de Geografia 1, mas aqui, até o capítulo 20, a gente vai estudar Geografia 2, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a Geografia Política. Para quem é meu aluno, eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês e que eu espero que em breve a gente esteja junto, tá bom? Para quem não é meu aluno, seja bem-vindo. Eu espero que vocês gostem, tá? E consigam aprender um pouquinho aqui comigo. O capítulo 16, gente, de Geografia 2, vamos começar? Ele fala sobre o leste europeu, tá? E aí, primeira coisa que a gente tem que a gente lembra, né, e que a gente tem que falar antes de começar a realmente falar sobre a atualidade do leste europeu é lembrar da Guerra Fria. Guerra Fria, momento pós-Segunda Guerra Mundial, né, de 1946 até 1991, período em que o mundo ficou dividido em dois grandes polos de influência e de poder, né? O mundo passou a ter uma ordem mundial chamada de bipolar, em que o poder se dividia entre os Estados Unidos e a sua política econômica do capitalismo, e a União Soviética e a sua política econômica do socialismo. Esse foi o período, foi a realidade da geopolítica mundial durante a Guerra Fria, tá? E o que o leste europeu tem a ver com isso, gente? O leste europeu, nessa época, ele representava o polo do socialismo. Ele estava junto com a União Soviética, ok? O leste europeu, ele fez parte da parte leste da chamada Cortina de Ferro. O que foi a Cortina de Ferro? A Cortina de Ferro, gente, foi o nome, o termo utilizado para mostrar essa divisão do mundo em dois lados, em dois blocos, tá? É como se a gente conseguisse dividir, fizesse uma linha, olha essa linhazinha aqui, conseguisse dividir o mundo entre leste e oeste, sendo a parte leste, a parte oriental, a dos países que apoiavam o socialismo e a União Soviética, ok? E a parte oeste, aquela dos países que apoiavam o capitalismo e os Estados Unidos. Então, é como se a gente conseguisse, né? Seria o muro fictício. Existiu o muro concreto. Qual foi o muro concreto dessa Guerra Fria? O Muro de Berlim, né? Que foi realmente um muro que dividia a cidade de Berlim entre Berlim Oriental socialista e Berlim Ocidental capitalista. Mas no globo não seria como fazer um muro tão grande, mas essa cortina de ferro, ela existiu. Essa divisão entre aqueles que eram aliados à União Soviética, a leste, e aqueles que eram alinhados aos Estados Unidos, a oeste, tá? Então, o leste europeu, ele fez parte daqueles que estavam aliados à União Soviética. Coloquei aqui para vocês, ó, a Europa Oriental, ou leste europeu, constituiu a área da Cortina de Ferro durante a Guerra Fria e teve na União Soviética o seu centro polarizador. Gente, vocês já aprenderam sobre Guerra Fria inúmeras vezes, né? Inclusive no 9º ano, vocês falam sobre Guerra Fria, sobre Rússia, União Soviética, leste europeu, enfim. Mas vamos relembrar? União Soviética, URSS. Coloquei aqui para vocês o mapinha da União Soviética e o mapa da Rússia e de outros países do leste europeu. A gente acaba associando a União Soviética apenas à Rússia, e não é. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia fazia parte dessas repúblicas, era uma dessas repúblicas, tá? Na verdade, a União Soviética ela era formada por 15 países. Além da Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia e por aí vai, tá? O que acontece
acontece é que a gente acaba relacionando a União Soviética à Rússia pelo fato da Rússia ter sido, sim, o principal representante político, econômico e militar da União Soviética. Ó, visivelmente era o país com a maior dimensão territorial, com a maior dimensão continental, mas mais do que isso, era aquele que tinha a maior influência, tá? Dentro do lado oriental. Era ele que tinha a maior influência política, econômica, militar, o maior poderio militar, tá bom? Então, só para que vocês lembrem e não se esqueçam dessa diferença. Então, eu tinha falado já para vocês que o leste europeu é aquela parte oriental, é aquela parte que estava a leste da cortina de ferro, era aquela parte que representava os países alinhados à União Soviética, ok? Gente, como que a União Soviética conseguiu ampliar o seu poder, ampliar a sua influência nessa parte oriental do planeta, né? Nessa parte do leste europeu, principalmente. Como que isso aconteceu? Algumas medidas fortaleceram esse domínio da União Soviética sobre os seus países vizinhos, né? Ganhando aliados para disputar contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, que era o principal representante capitalista da Guerra Fria. Eu elegi para vocês dois grandes exemplos de fortalecimento do controle da União Soviética sobre os demais países do leste europeu, tá? Sobre os demais países do Oriente, principalmente da Europa Oriental. Falei sobre o Comecon e o Pacto de Varsóvia. Lembrando que, no período de Guerra Fria, a disputa ela era mútua, ela era entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, vocês lembram que durante a Guerra Fria foi uma imensa corrida de influência, de poder. Estados Unidos querendo mostrar que o seu sistema político-econômico capitalista era o melhor e ter cada vez mais adeptos e mais aliados. União Soviética, por sua vez, a mesma coisa, querendo mostrar que o seu sistema político-econômico do socialismo era melhor, querendo conseguir cada vez mais adeptos e aliados. Então, gente, tudo que acontecia de um lado se refletia do outro. Todas as medidas que os Estados Unidos tomavam, a União Soviética tomava também. Foi isso, inclusive, que fez com que a guerra fosse fria. Por que a gente utiliza esse termo, Guerra Fria? Porque não houve combate direto, guerra física, né? Tiro, porrada e bomba, diretamente entre as duas grandes potências, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ocorreram diversos conflitos, sim, conflitos menores, que tinham, obviamente, posicionamento ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, como, por exemplo, a Guerra da Coreia, como, por exemplo, esqueci, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia. Então, assim, existiram conflitos, mas não houve conflito direto entre as duas superpotências. Por que que não houve, gente? Porque ambas sabiam do poder da outra. Estados Unidos sabia do grande poder político, econômico e militar da União Soviética, e a União Soviética sabia do grande poder político, econômico e militar dos Estados Unidos. Então, caso houvesse esse combate direto, gente, o mundo poderia estar devastado hoje e a gente não existiria mais. Porque o nível de capacidade, o nível de influência, o nível de armamento, né, de poder bélico das duas potências era enorme. E a gente viu o estrago que uma bombazinha nuclear fez no final da Segunda Guerra em Hiroshima e Nagasaki. E imagina um conflito de bombas nucleares. Eu taco, você taca de volta, eu taco, você taca de volta. Não ia acabar. Então
eles tinham consciência disso, não era isso que eles queriam. Nenhuma das duas potências queria o fim do mundo, queria um grande desastre. Elas queriam simplesmente se posicionar, elas queriam se tornar países hegemônicos. O que é um país hegemônico? O que é uma hegemonia? Países que têm o controle, que têm o poder, que conseguem influenciar diretamente outros países, tá? Que conseguem direcionar toda a estrutura comercial e econômica, né? Toda a estrutura política do mundo. Então, era isso que eles queriam. Por isso, nunca houve esse combate direto. E como essa disputa ela era intensa, ela era constante, por exemplo, se teve corrida armamentista do lado dos Estados Unidos, produzindo armas, a União Soviética vinha aí, produzia armas, e também tinha sua corrida armamentista. Teve a corrida aeroespacial, quem ia chegar à Lua primeiro, Estados Unidos ou União Soviética, enfim, o tempo todo era uma disputa de poder, para mostrar quem era melhor. Então, o Comecon e o Pacto de Varsóvia foram dois projetos da União Soviética que ratificaram a força, que reafirmaram a força, o controle da União Soviética sobre o leste europeu. Tá? O Comecon foi uma resposta ao Plano Marshall, executado pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia foi uma resposta à OTAN. Tá vendo? O que um fazia, o outro fazia. Então, vamos ver o que é isso? Né? O que foram cada um desses planos. Olha só. Primeiro, Comecon. Vou colocar aqui minha carinha de lado. Comecon é a sigla correspondente a Conselho para Assistência Econômica Mútua, que foi uma organização internacional fundada em 1949. O Comecon visava a integração econômica das nações do leste europeu, impedindo o avanço do Plano Marshall sobre a região. Gente, o Comecon, como eu disse, foi uma resposta ao Plano Marshall, que foi um plano de auxílio econômico dos Estados Unidos sobre os países da Europa Ocidental. Pós Segunda Guerra, como que a Europa estava? Devastada economicamente, não é isso? Destruída. E aí os Estados Unidos, que saiu da Segunda Guerra vitorioso, forte, não foi abalado economicamente, ele decidiu criar o Plano Marshall, que seria uma ajuda financeira, uma ajuda de apoio econômico aos países da Europa Ocidental, tá? Gente, Estados Unidos, enfim, União Soviética, os países como um todo, eles não fazem nada de graça. Qual era a ideia do Plano Marshall? Qual era a ideia da ajuda econômica aos países da Europa Ocidental? Ganhar aliados. É aquela velha história do tô te devendo um favor. Poxa, você me deu auxílio financeiro, me ajudou com que eu me reestruturasse economicamente pós Segunda Guerra e agora, durante a Guerra Fria, eu vou ficar do outro lado contra você? Não. Eu estou te devendo essa, eu estou do teu lado. Essa era a ideia do Plano Marshall. Mas a União Soviética ia deixar o Plano Marshall se ampliar mais do que ele já estava? Chegar, por exemplo, a países do leste europeu? Não ia. E aí ela foi e criou o Comecon, que era a mesma coisa, só que para países do leste europeu. Uma ajuda financeira, de reestruturação econômica para os países do leste europeu. Né? Mais uma vez, mostrando que a briga era de igual para igual. Que a briga era de ambos, de ambas as partes, tá? Coloquei aqui para vocês que, embora a ideia oficial fosse a de cooperação, a União Soviética exercia domínio sobre os países do Conselho. Então, era uma cooperação econômica entre todos os países do leste europeu. Mas que, na verdade, quem tinha o controle maior era a União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética tinha a Rússia. E nesse momento de Guerra Fria, era o principal polo de poder econômico, político e militar do leste europeu. Tudo bem? E o Pacto de Varsóvia? Já tinha dito para vocês que foi uma resposta à OTAN, né? O Pacto de Varsóvia foi um acordo firmado em maio de 1955, né?
estabelecendo uma aliança militar entre os países socialistas do leste europeu, onde se estabeleceu o compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares. Gente, era o alinhamento, a gente chama isso de alinhamento automático. Mexeu comigo, mexeu com os meus amigos. É tipo isso. Você tem um grupinho, implicaram com seu amigo, você vai lá e toma as dores dele. Essa era a ideia do Pacto de Varsóvia dentro dos países socialistas. Aliança militar. Houve um problema, uma intervenção militar capitalista dentro da Eslovênia. Mexeu com a Eslovênia, mexeu com os outros países. Tá? E eu disse que foi uma resposta à OTAN. Por quê? O que foi a OTAN, gente? A mesma coisa, só que do lado ocidental, criado pelos Estados Unidos. A OTAN foi um pacto também de ajuda mútua aos países do Ocidente, aos países capitalistas, em caso de agressões militares. Repetindo, né? Foi uma resposta principalmente ao ingresso da Alemanha Ocidental na OTAN. A Alemanha sempre foi, durante a Guerra Fria, foi um ponto muito crítico, né? Muito delicado, por ser a sede, né, do Muro de Berlim. Por ter essa divisão da bipolaridade de forma muito concreta. Um lado socialista, o outro lado capitalista. Então, quando o lado capitalista se alia, realmente entra na OTAN, o lado ocidental pensa, a gente tem que fazer o mesmo. A gente tem que ter uma resposta. E a resposta foi a criação do Pacto de Varsóvia. Ok? Aí, a gente começa a falar do fim da Guerra Fria, gente. O que acontece com esse leste europeu pós-Guerra Fria? A Guerra Fria acaba em 1991. Com o fim da União Soviética, né? A União Soviética, gente, desde a década de 80, né? Ela já vinha sofrendo desgaste, ela já vinha sofrendo com problemas econômicos, políticos, com a falta de alimento, inclusive. A partir de 1985, no governo de Mikhail Gorbachev, houve, inclusive, a implantação de medidas que tentaram reestruturar a política e a economia da União Soviética, né? Foram as medidas da Glasnost e da Perestroika. A Glasnost era a transparência política e a Perestroika a reestruturação econômica, medidas que tentavam fazer com que a economia da União Soviética se fortalecesse novamente, tá? Voltasse a todo vapor, a ter toda a força, como até o início da década de 80 tinha, né? De 46, do início da Guerra Fria, até o início da década de 80. Mas essas reformas não obtiveram sucesso e em 1991 não teve jeito, a União Soviética se dissolveu. E junto com ela acabou a Guerra Fria, com o capitalismo, né, acabando tornando o vitorioso dessa história, com os Estados Unidos surgindo como grande potência hegemônica mundial, principalmente a partir do fim da Guerra Fria e desse fim do socialismo, gente. O grande centro polarizador do socialismo no mundo era a União Soviética. Eu não estou dizendo que o socialismo acabou, não. A gente sabe que hoje tem Cuba, Coreia do Norte, alguns outros países que possuem ideais socialistas, mas hoje ele está praticamente dissolvido. Quem domina o sistema político que acabou dominando o planeta pós-Guerra Fria foi o capitalismo. Tá? A gente diz que na década de 90, na União Soviética, houve o efeito dominó. Por isso esse desenho que eu coloquei para vocês nos slides. Tá? O que é o efeito dominó, gente? Né? No sentido literal. Você coloca os dominóis em pés, um do lado do outro, e você derruba só o primeiro. Quando você derruba o primeiro, todos os outros vão caindo em sequência. E foi isso que aconteceu na União Soviética. No momento em que aquele país mais forte foi atingido, que foi a Rússia, todos os
outros países que dependiam política e economicamente da Rússia foram caindo também, até não aguentar mais e ter que acontecer essa dissolução da União Soviética. A gente chama a década de 90 para o leste europeu não apareceu aqui. Deixa eu ver se está no outro slide. Aí, gente, vou achar. Não, não botei. A gente diz que foi o período de latência, aquele período em que o socialismo ficou parado, em que o socialismo não caminhava, em que os ideais políticos e econômicos da União Soviética estavam travados, porque começavam a dar indícios de que alguma coisa estava errada. O nome, né, é vácuo geopolítico. Foi o momento, gente, em que a Rússia começa a perder a sua grande influência mundial. Porque até então, o mundo era, lembra, bipolar. Existia uma grande influência mundial, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Mas a partir da década de 90, a gente começa a entrar nesse vácuo geopolítico, nesse vazio, nesse período de latência. E em pós-1991, a Rússia e os outros países do leste europeu perdem de vez a sua influência geopolítica mundial, a sua influência na participação das guerras internacionais, das questões políticas internacionais, perde o seu poder de influência, tá? Foi um momento em que teve que haver toda uma adaptação para uma saída do sistema socialista e para a entrada do sistema capitalista. Gente, quando acaba a União Soviética, a Rússia vira uma Rússia capitalista. Sendo que ela tinha que se adaptar, a Rússia, né, não só a Rússia, como os outros países do leste europeu, eles tinham que se adaptar a essa mudança, a sair de uma economia planificada, que é a economia socialista, em que o Estado está no centro do poder, em que o Estado controla a economia, em que o Estado controla a indústria, a agricultura, ou seja, todas as questões econômicas como um todo, para o sistema capitalista, para a economia de mercado, em que o mercado é livre e o Estado é mínimo. O Estado não intervém na economia. Quem controla a economia são as grandes empresas, as grandes transnacionais, os bancos, né, o setor financeiro, enfim. Teve que ter toda uma adaptação nesse período de transição. E, obviamente, que uma transição uma mudança tão brusca como essa não geraria um sucesso da noite para o dia, né? A mudança não ia vir da água para o vinho. Houve toda essa mudança e então, a Rússia ficou super bem, super influente de cara. Não foi assim, tá? Esse quadrinho fala da perestroika e da glasnost, que eu já havia falado para vocês. E aí a gente avança mais um pouquinho, entrando no caso da Iugoslávia. Na verdade, a gente faz um parênteses, antes de voltar para como a Rússia ficou nessa transição socialismo-capitalismo, nesse pós-Guerra Fria. Caso Iugoslávia, gente, é um parênteses, tá? A Iugoslávia era um país que adotava um modelo socialista, mas que tinha características autônomas. Logo, ele era um país não alinhado. Ele não estava nem do lado, ele não se posicionava nem do lado da União Soviética, nem do lado dos Estados Unidos, mesmo tendo um regime, um modelo socialista, tá? E aí, esse diferencial fez com que a partir da década de 80 e dessa crise do socialismo, né, na Rússia, na União Soviética, fez com que a Iugoslávia começasse a despertar todo um sentimento nacionalista, todo um movimento separatista e étnico, tá?
A Iugoslávia era formada por diversas etnias, diferentes etnias, que não se sentiam parte de um único Estado. Eles queriam a sua representatividade, eles queriam o seu próprio Estado, tá? E foi aí que houve a dissolução da Iugoslávia. Gente, momentozinho do final da Guerra Fria e pós-Guerra Fria foi um momento de muita readaptação. Então, alguns países deixaram de existir, como foi o caso da Iugoslávia, mas outros países passaram a existir, tá? Novos países surgiram. Olha aqui o mapinha. Essa era a antiga Iugoslávia, todo esse território que se dividiu em Sérvia, Montenegro, Bósnia, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Kosovo, ok? Então, foi só um parênteses sobre a Iugoslávia. Vamos voltar ao caso do leste europeu como um todo. Pós-Guerra Fria, fim da União Soviética, falei para vocês que as economias dos países do leste europeu eram muito dependentes à economia russa, né? Falei que essa transição do socialismo para o capitalismo foi uma transição difícil, que no começo a Rússia e os países do leste europeu perderam visibilidade, perderam influência geopolítica, se viram em uma crise econômica, tá? Várias medidas de reestruturação da economia, de adaptação ao capitalismo foram tomadas. E uma coisa que surgiu com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, foi a CEI, a chamada Comunidade dos Estados Independentes. A CEI, gente, foi uma comunidade formada por 11 das 15 ex-repúblicas da União Soviética. Ou seja, quase todas as repúblicas que eram da União Soviética, quando a União Soviética acabou, se uniram à CEI, formaram essa CEI. A CEI, gente, nada mais era do que a ideia de fazer com que um país ajudasse o outro a se reerguer economicamente. Essas nações, lembra, elas eram muito dependentes umas das outras, tanto política quanto economicamente, comercialmente. Então, a criação da CEI foi uma solução para que elas continuassem se ajudando, tá? Então, 11 das 15 repúblicas da União Soviética aderiram à Comunidade dos Estados Independentes. Então, esse bloco veio para assumir o papel que a União Soviética tinha de, obviamente, não mais ter o poder político, ter o poder soberano, mas de ajudar a manter os vínculos comerciais entre os países do leste europeu. Tá? Foi uma saída encontrada por esses países que eram totalmente interdependentes. Uma forma também desses países conseguirem se fortalecer diante do Ocidente, tá? Que, obviamente, nesse momento estava mais forte. Gente, década de 90, como eu já tinha comentado com vocês, foi o momento do vácuo geopolítico, né? Foi o momento da perda de influência geopolítica da Rússia e dos países do leste europeu como um todo. Coloquei para vocês, ó, apesar de o país ser o herdeiro político e militar da União Soviética, ou seja, a Rússia, a sua importância na ordem mundial sofreu uma redução evidente, o que, de certa forma, aumentou a insatisfação da população russa, ou seja, prejudicou ainda mais essa transição do socialismo para o capitalismo, dificultou um pouco mais as coisas, sabe? Mas e a questão geopolítica atual, gente, desse leste europeu? Como é que está agora? Continua difícil para a Rússia? Ela continua sem ter força na influência geopolítica mundial? Não. Apesar da gente ter percebido um aumento da influência ocidental no leste europeu, né,
uma maior participação e um maior interesse de países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos no leste europeu, a gente também conseguiu ver a retomada da influência geopolítica da Rússia, principalmente a partir dos anos 2000, né? Principalmente a partir de 2008, que foi o governo de Dmitry, e quando o Vladimir Putin era primeiro-ministro. Foi esse o governo responsável pela retomada, né, da reestruturação política e econômica da Rússia. Então, a Rússia, a partir dos anos 2000, principalmente de 2008, ela consegue retomar o seu lugar na geopolítica mundial, na influência geopolítica mundial. Principalmente pelo fato que eu coloquei aqui, ó, por ser uma grande potência energética. Galera, 1/4 do gás natural que abastece a União Europeia vem da Rússia. E nesse mundo de terceira revolução industrial, de revolução técnico-científico informacional, ter energia, ter domínio energético é uma arma e tanto, né? É um poder, demonstra um poder e tanto. Então a gente fica nessa dualidade. A Rússia retomando a sua influência, mas em compensação, a parte ocidental, Estados Unidos principalmente, não querendo deixar que ela retome essa influência. Gente, aí começam a surgir várias perguntas na nossa cabeça. Olha aqui. Seria essa, né? Seria a atualidade uma disputa mascarada novamente entre agora Rússia capitalista, mas ainda disputando poder e influência com o atual país de poder hegemônico que é os Estados Unidos? Será uma disputa mascarada? Será que a gente teria um retorno da bipolaridade? Rússia crescendo pra caramba na sua influência, no seu poder, Estados Unidos mantendo a sua influência, o seu poder, e eles dois disputando esse lugar no mundo? Quem será que vai manter a hegemonia, o poder mundial? Estados Unidos, Rússia, leste europeu vai se submeter à Rússia? Vai se submeter à União Europeia? A gente não tem ainda essas respostas, mas ter essas perguntas é fundamental para que futuramente a gente consiga entender como que a geopolítica mundial vai se reestruturar com esse novo crescimento, né, da Rússia, com esse restabelecimento do poder político, econômico e de influência da Rússia sobre os demais países no mundo, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Por enquanto, a gente vive numa unimultipolaridade. Durante a Guerra Fria, o mundo era bipolar, 2 polos de poder. Agora a gente vive numa unimultipolaridade. Vários polos de poder emergiram, né? Como, por exemplo, a economia da Alemanha, a economia do Japão. Existem vários polos de poder e de crescimento econômico, mas um polo se destaca ainda sobre os demais, que é os Estados Unidos. Por isso, o uni da palavra unimultipolar. Será que vai continuar assim? Será que a gente vai tirar esse uni e ele vai se tornar multipolar novamente? Ou será que a gente vai ter um retorno da bipolaridade? Pensem sobre isso, tá? Daqui a alguns anos a gente volta a conversar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e pelo carinho. E até a próxima, gente. Até o próximo vídeo. Beijos.